Olá pessoal, tudo bem? Então, seguindo aí com o nosso curso de cálculo, bom, no vídeo anterior nós vimos aí o método da substituição para resolver aí algumas integrais, e nesse vídeo a gente vai ver aí mais um método, que seria aí o método da integração por partes, ok? E qual que é a motivação, né? Por que que nós temos que ver mais um método de integração? Então a ideia é pensar então nessa integral aqui, integral x exponencial de x dx. Se a gente for olhar para o método anterior da substituição, a gente pode pensar que na g de x como sendo, então, o que aparece aqui na exponencial, né? Você chama isso de g de x, e aí você deriva isso e procura essa g de x aqui. Você até poderia ver, né, aqui a derivada da função x, que é 1, né, ali multiplicando, né, um ali meio disfarçado. O problema é que nós temos aqui um x multiplicando que não deveria estar ali, né? Ele está de alguma forma atrapalhando ali o nosso formato para resolver por substituição, né? Pelo método da substituição. E lembrando que nós não podemos tirar o x para fora, isso está errado, ok? A única coisa que entra ou sai da integral é aí as constantes, ok? O x eu não posso tirar ele da integral. Então, aparentemente, esse método escolhendo o x como sendo g de x, não foi aí alguma coisa que nos serviu, que, que possa possibilitar aí o uso do método da substituição. E aí você fala, bom, eu posso tentar então usar aí o g de x como sendo exponencial de x, mas a derivada da exponencial de x é ela mesma. Então eu deveria ter aqui desse lado exponencial de x, mas eu tenho é x. Bom, você pode até tentar aí criar outras formas de tentar aplicar o método da substituição, né? Ser um pouco mais criativo, mas a verdade é que essa integral ela não vai sair aí pelo método da substituição. Então, pelo método da substituição, essa integral ela não vai sair. Bom, se eu não consigo resolver ela então pelo método da substituição, como é que a gente pode resolver essa integral? Então aí é que eu vou apresentar para vocês o método de integração por partes. A ideia por partes aqui é que a gente vai dividir a nossa integral em duas partes, ok? Sendo a segunda parte uma nova integral que a gente tem que resolver, ok? Então, vamos lá. Então lembra aí das regras de derivação, né? Essa regra, por exemplo, da soma, né? A soma das derivadas é as derivadas das somas. Ou melhor, a derivada da soma de f mais g é simplesmente derivar cada uma das funções. Isso originou aquela regrinha da soma das integrais. Quando você tem uma soma de integral, basta você dividir isso em duas integrais. A integral da soma é a soma das integrais. Ok? Então tá aí. A regra da cadeia originou o método da substituição. E essa primeira regra aqui é aquela regrinha aqui constante. Ela sai para fora, ok? Tá, e a regra do produto? Que tipo de manipulação nós podemos fazer aí com a regra do produto para criar aí alguma coisa que seja útil na, na, no problema aí de resolver integrais, né? De encontrar aí as integrais indefinidas. Bom, nesse caso, vamos lembrar aí o que diz a regra do produto, né? Se você olhar aqui para cá, isso quer dizer o seguinte, olha, se eu tenho um produto de funções f por g, e eu quero derivar isso, a derivada disso é f de g deriva a f, deriva a g. Ok? Muito bem. Agora, da mesma forma como nós fizemos no método da substituição, eu vou integrar dos dois lados, ou seja, eu vou colocar uma integral aqui
e vou colocar uma integral f' mais g' dx, ok? E, bom, desse lado nós já sabemos que a integral da soma é a soma das integrais. Fica f' dx mais a integral de f g' dx. E aqui nós temos a observação que se a f e a g forem contínuas, satisfazerem as hipóteses do teorema fundamental do cálculo, quando eu olhar aqui para esse processo de integração e esse processo de derivação, eles são processos inversos um do outro. O que a integral faz, a derivada desfaz. O que a derivada faz, a integral reverte, ok? Então, pelo teorema fundamental do cálculo, isso aqui vai ser justamente f vezes g, ok? Estou derivando f vezes g e integrando. Então, eu não fiz nada com a f vezes g. Muito bem. E agora, eu vou isolar o que aparece aqui desse lado. Então, vamos reescrever isso. Isso, então, agora vai ser reescrito como a integral de f vezes g' de dx igual a f vezes g menos, esse daqui, então, agora foi passado para o outro lado, né? Então, menos integral de f' g dx, ok? Apenas por uma questão aqui de... já vou escrever aqui em cima. Apenas por uma questão aqui didática, eu vou trocar esses dois termos de lugar, ok? Eu vou escrever g f', ok? Tudo bem. Bom, então nesse momento você provavelmente não está entendendo nada, ou pode estar um pouco perdido, ou até entendendo tudo, mas eu peço que você tenha um pouquinho de paciência, porque nós já vamos fazer exemplos e deixar isso de uma forma mais clara e mais didática para que você possa compreender. Então aqui é só uma justificativa que eu preciso fazer para justificar o método, né? Por que que o método funciona. E o truque agora, né? Ou a notação mais apropriada, da mesma forma como nós fizemos lá no método da substituição, era muito mais fácil chamar g de x de u, né? Porque aí a gente tinha u, era uma função, a gente derivava essa u em relação a x, e aí a gente achava a relação entre du e dx para poder fazer lá a mudança de variáveis. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Em vez de trabalhar com f e g, eu vou chamar a f de u, vou escrever um pouquinho mais embaixo, eu vou chamar a f de u, e eu vou chamar a g de v, ok? Então, a f' é justamente a derivada de u em relação a x, ou seja, a f' dx é du, ok? Vamos guardar essa informação. E do lado de cá, o que nós temos é a g. Então, a dv em relação a dx é justamente a derivada da g'. Portanto, a dv é g' dx, ok? Vamos guardar essa informação também. E agora, finalmente, nós chegamos na expressão muito conhecida aí nos livros de cálculo, que é com a expressão u e v. Então, nessa primeira integral, quem que é f? Que aparece aqui. Bom, f nós chamamos f de u. Então, isso é a integral de u e g' dx. G' dx está desse lado, isso é dv. A f é u, a g é v, então aqui é u vezes v, menos a integral, agora a g nós escolhemos como sendo v, e a f' dx, quem que é?
f' dx é exatamente du. Então, v du. Pronto. Essa aqui, então, é a nossa formulinha da integração por partes. Então, essa é a formulinha que você tem que ter em mente toda vez que nós formos aí resolver aí pelo método de integração por partes, ok? Integração por partes. Muito bem. Então, para ficar claro, então, o método, né? Já temos aí 10 minutos de vídeo. Vamos fazer aí alguns exemplos para ilustrar aí esse método. Então, o primeiro exemplo que nós temos é o exemplo que motivou essa técnica, né? Que é a integral de x exponencial de x, ok? Então, aqui, quando nós temos aí o método da integração por partes, nós temos que fazer uma escolha. Nós temos que encontrar uma função para ser a nossa u e encontrar uma função para ser a nossa dv, ou seja, alguém que a gente tenha que integrar. dv aí é a derivada de v em relação a x, ok? Em geral, nós vamos escolher aí a u. A gente vai ter que derivar essa u em relação a x. E a dv nós vamos ter que integrar. Então, em geral, o que a gente faz é escolher funções que a gente saiba derivar e a derivada seja a mais simples de todas. Então, por exemplo, aqui nós temos duas opções, olha lá. Nós podemos escolher para u a x e para dv nós podemos escolher a ex dx. Ou seja, essa parte seria a dv e essa parte seria a u. Ok? A outra opção possível também seria, então, trocar. Chamar, então, dv a x e chamar aí a u de exponencial de x dx. Bom, agora o que eu preciso fazer é olhar para a minha expressãozinha, olha lá. A minha expressãozinha diz o seguinte, a integral de u dv é igual ao produto de u por v menos a integral de v du, ok? Então, como é que a gente faz? Vou escrever a fórmula aqui. A integral de u dv é igual a u vezes v menos a integral de v du, ok? Então, a gente tem que substituir aí as expressões. Vamos usar aqui a primeira opção, apenas para não confundir. Chamei aqui de u, ou x, e chamei de dv, a exponencial de x dx. Então, aqui, no lugar do u, é o x, no lugar do dv é o exponencial de x dx. É justamente a integral que nós queremos resolver, essa que está aqui em cima. Isso vai ser, então, o produto de u por v. Então, o produto de x por exponencial... por v, ok? Mas quem eu tenho aqui não é v. Quem eu tenho aqui é dv. Então, de fato, eu preciso encontrar quem é v, né? Porque o que eu tenho é dv. Então, como é que a gente encontra quem que é v para colocar ali na fórmula, né? A gente integra. Então, você vai integrar dos dois lados. Deste lado, a integração vai estar com relação à variável x. E desse lado, a integração vai ser em relação à variável v. E como não aparece nada aqui, é a mesma coisa que tivesse aí uma constante 1, ok? Então, essa integral aqui é muito fácil. Em relação a dv, a integral de constante, nesse caso, é v, ok? E desse outro lado, a integral da exponencial é a própria exponencial de x, ok? Não precisa somar a constante, nós vamos somar essa constante ao final. E o que eu acabo de descobrir aqui, o v, ele é igual, então, a exponencial de x. Então, eu venho aqui na minha formulinha, no lugar do v, e vou escrever exponencial de x. E agora eu termino de escrever a minha expressão.
no lugar do v exponencial de x. E agora du. O problema é que eu não sei quem é du. Eu sei quem é u, mas eu não sei quem é du. Então, eu tenho que derivar. Então, eu venho para cá e faço a derivada. Um pouquinho mais abaixo. Vamos usar aqui. Vou pegar uma outra cor. Então, usando essa expressão, nós encontramos que du em relação a x é 1, ok? Então, du é igual a 1 dx. Então, du, então, usando esta relação, nesse exemplo, ele é dx. Então, aqui eu vou colocar dx. Pronto. Agora, eu tenho que resolver essa integral. Vai ficar x exponencial de x, da parte que nós já temos aqui. E essa integral nós sabemos que é exponencial de x mais uma constante c. Então, a resposta é... Bom, aqui ficou ruim, né? Ficou feio. Deixa eu melhorar essa letra. Então, a resposta dessa integral, que aparece aqui, é isso. Exponencial x vezes exponencial de x menos exponencial de x mais a constante c. Ok? Então, bem tranquilo. Se eu tivesse feito a outra opção, de chamar aí de u a exponencial de x, quando eu derivo du, eu ainda vou ter exponencial de x em relação a x. Então, eu não simplifiquei nada. Agora, quando eu derivei u, quando u era igual a x, eu derivei, eu fiquei apenas com 1. Então, eu simplifiquei bastante aí a minha vida. Ou seja, a derivada foi uma coisa tranquila. E a integral, que aparece aqui, é uma integral tranquila lá. A exponencial de x é igual a exponencial de x, ou seja, eu não compliquei, ficou na mesma. Se aqui no caso fosse x, né, se o dv fosse x, na hora de integrar, eu ia ficar com x² sobre 2, ou seja, piorou um pouco a minha situação, né? x² é um pouco pior do que x. Então, vocês precisam aí ter a prática com exercícios para ter aí, de certa forma, uma percepção de qual funções você deve chamar de u e quais funções você deve chamar de dv, ok? Então, é só a prática mesmo que vai desenvolver essa habilidade com vocês. Bom, nesse caso dessa integral x vezes seno de x, como é que a gente faz aí a integral por partes, né? Por substituição não vai sair, então por partes como é que é? Bom, vamos escolher uma para ser a 1, poderia ser, por exemplo, a x, e vamos escolher a outra para ser dv. E no caso vai ser a seno de x dx. Ok? Uma eu vou integrar, vou anotar a minha fórmula aqui do lado, certo? Minha fórmula é integral de u dv é igual a u vezes v menos integral de v du. Então, uma eu tenho que integrar e a outra eu tenho que derivar. Vou escrever aqui um pouquinho mais embaixo. Então, dv igual a seno de x. Ok. Então, vamos aí derivar. Vamos derivar essa. Então, du em relação a dx é 1. Implica, então, que du é igual a dx. Muito bem. Agora, a integral de dv, é igual à integral de seno de x dx. Aqui faltou um dx, ok?
Mas a integral de dv aqui é como se tivesse 1. Em relação a v é o próprio v. E a integral de seno de x é quem que você deriva que dá o seno. Quem que nós derivamos que dá o seno? Bom, se fosse o cosseno, a gente sabe que a derivada do cosseno é o menos seno. E aqui eu tenho seno com um sinal positivo. Então, por isso a gente precisa colocar menos cosseno, ok? Então a gente acabou de descobrir que o v ele é menos cosseno e o du é igual a dx. Então a gente vai usar essas informações para completar a nossa formulinha. Então aqui a integral. Quem que é o x? Quem que é o dv? dv é seno de x dx. Isso é igual ao quê? Isso é igual ao produto de u por v. U é x, o v ele é seno de x, ou melhor, o v, aqui embaixo nós descobrimos que o v ele é menos cosseno de x. E agora nós temos a segunda parte da expressão, que é menos a integral de v. Nós descobrimos que é menos cosseno de x, menos cosseno de x, e o du, que nós descobrimos que é dx. Bom, isso reescrito vai ser menos x vezes cosseno de x. Esse menos eu posso jogar ele para cá, para fora, mas já tem um menos aqui. Então, é menos 1 vezes menos 1, que dá mais. Ok? E agora eu tenho a integral de cosseno de x dx. Bom, essa expressão, ela fica menos x cosseno de x. E a integral de cosseno de x, nós fazemos a seguinte pergunta. Quem é a função cuja derivada dá o cosseno? Bom, quem que você deriva que dá o cosseno é o próprio seno. Então, aqui você soma. Então, aqui você vai somar o seno de x mais uma constante. E pronto. Então, essa é a nossa resposta. A nossa integral. A integral de x vezes seno de x é menos x vezes cosseno de x mais seno de x mais c. Ok? Bom, um outro exemplo que pode aparecer seria esse, né? X vezes cosseno de x. Então, de novo, com a prática vocês vão se acostumar aí com esse método e já não vai ser uma coisa tão diferente para vocês, ok? Mas precisa praticar aí com os exercícios. Então, dv eu vou chamar de cosseno de x dx. Então, isso eu chamei de u e isso eu chamei de dv. Vou escrever novamente a minha formulinha aqui um lado. O dv é igual a u vezes v menos a integral de v du. Ok? Bom, olhando para a nossa formulinha, nossa expressão, você percebe que nós precisamos do du e do v, que nós não temos. Então, eu preciso derivar du em relação a x. Isso vai dar 1. Então, tá dando 1 nesses exemplos. A seguir, a gente vai ver um exemplo onde não dá 1. Ok? Portanto, o du é igual a dx. Mas isso não acontece sempre. Apenas esses exemplos mais simples. E nesse caso aqui, agora eu tenho que integrar. Então, eu vou integrar 1 dv cosseno de x dx. Desse lado eu tenho v. E quem que você deriva que dá o cosseno? Quem você deriva que dá o cosseno é exatamente o seno de x. Pronto, agora eu já tenho todas as minhas informações. Eu tenho quem é o u, eu sei quem é o v, que é exatamente seno de x.
E eu sei quem é o du e quem é o dv. Então, com essas 4 informações, eu vou montar agora a minha integral. Eu venho aqui e monto a minha integral x vezes cosseno de x dx. Isso é igual a o produto das duas funções. Quem é o u? O U é o x. Quem é o v? O v é o seno de x. Menos uma outra integral que é v du. Quem que é o v? No nosso caso, v é o seno de x. E o du é o próprio dx. Muito bem. Então, essa expressão eu vou reescrevendo aqui. Isso vai ser igual a x vezes seno de x. E a integral de seno de x, quem que você deriva que dá o seno de x? Bom, é o menos cosseno. Quando você deriva o menos cosseno, você obtém seno. Então, vai ser menos cosseno de x mais uma constante c. Vamos colocar essa constante assim. Ok? E agora vai ficar x seno de x mais cosseno de x, mais uma constante c. Pronto. Essa, então, agora é a resposta para a sua integral x cosseno de x. Aí está. Muito bem. Então, seguindo aí com os exemplos, agora vai aparecer esse exemplo clássico aí, um exemplo muito interessante, que é esse exemplo aqui, ó. A x ao quadrado vezes seno de x dx. Então, como é que a gente faz essa integral? Bom, da mesma forma como a gente estava fazendo, também vai ser por partes. Então, integral de u dv é igual a u vezes v menos a integral de v du. E como é que a gente faz isso, né? Bom, o candidato natural para ser u aqui seria x quadrado. E para ser dv seria seno. Vamos escrever um pouco mais embaixo. Dv seria seno de x dx. Ok. Então, agora eu vou fazer du dx, vai ser 2x. Portanto, o du ele vai ser 2x dx. Ok? Agora, embaixo, eu tenho que integrar. dv integral de seno de x dx. A integral de dv, estou fazendo em relação à variável v, isso é a própria v, como se tivesse um 1 aqui. E a integral de seno de x, a pergunta que você tem que fazer para não se confundir aí com a derivada é: qual a função que eu derivo que dá o seno? Bom, a derivada do cosseno é menos o seno, ok? Então, teria que ser menos cosseno de x. Pronto, agora eu já tenho todos os meus ingredientes para eu construir aí a minha formulinha de integração por partes. Vou escrever aqui o du igual a 2x dx desse cantinho aqui, só para a gente ganhar espaço. Então, a minha integral seria integral x quadrado seno de x dx. Isso é o u e isso é o dv. Então, agora eu tenho que fazer o 1, x quadrado, e eu tenho que encontrar o v. O v quem que é? O v, no nosso caso aqui, é menos cosseno. Então, a gente vai lá na formulinha, menos cosseno de x. Menos a integral, agora, de v du. Quem que é o v? Novamente, o v é menos cosseno
de x. E quem que é o du? O du, a gente olha para essa expressão aqui, encontra que o du ele é 2x dx. Então, agora eu vou reescrever essa expressão aqui embaixo. Nós temos, então, que a integral de x² vezes seno de x dx, isso é esse menos que está aqui. Eu posso colocar ele no começo, então é menos x vezes cosseno de x. Esse menos que está na integral, eu posso tirar ele para fora. Com esse menos vai ficar mais. E esse 2 que está aqui, eu também posso tirar para fora da integral. Está tudo multiplicando, então eu posso fazer isso. Esse x eu vou reescrevê-lo no começo da integral. Vai ser x cosseno de x dx. E aí você vai olhar para essa integral e vai perceber que existe uma outra integral que nós precisamos resolver aqui. Mas se você relembrar do exemplo anterior, x cosseno de x, esse foi exatamente o exemplo anterior, olha lá. Nós temos aqui x cosseno de x dx. E a resposta desse exemplo foi exatamente essa. Olha lá. Então, o que nós vamos fazer é copiar essa integral que nós já resolvemos. Isso vai ser menos x cosseno de x mais 2 vezes. Vamos ver se vai funcionar. E agora eu tenho que colocar entre parênteses. Tudo bem. E a constante eu posso sempre deixá-la de fora. No caso seria 2 vezes a constante, mas não importa. A constante que você considera, a constante é sempre genérica. E reescrevendo, né, para ficar aí uma integral, uma resposta mais completa, mais 2 vezes cosseno de x mais a constante. Então, essa aí é a resposta dessa integral. Bom, na prática, né, pode ser que aquela integral anterior que nós fizemos, né, que você ainda não tenha feito ela no exercício. Ou seja, o exercício poderia, por exemplo, ser este, né? Começar aí com x² seno de x. E aí você faz esse método da integração por partes e cai numa outra integral aqui, essa integral, que também resolve por partes. Então, esse é o clássico exemplo, né, que você tem que aplicar a técnica de integração por partes 2 vezes. Você aplica uma primeira vez sobre a integral original e você vai aplicar uma segunda vez sobre essa integral auxiliar que aparece aqui, que também vai ser resolvida por partes. Ok? Então, pode acontecer esse tipo de exemplos. Pessoal, bom, aqui a gente copiou aqui, tem um pequeno errinho aqui, que é o seguinte. O 1 que aparece aqui, né, nós escolhemos como sendo x², né? Então, na transcrição aqui ficou faltando um quadrado, portanto aqui deveria ser x² e aqui x², ok? Agora tá certinho. Bom, um outro tipo de exemplos que podem acontecer, né, outro tipo de exercícios é misturar aí integral por partes e o método da substituição. Então, nesse caso aí nós temos aí a integral de x vezes seno de 2x mais 1. Então, como é que resolve essa integral? Bom, da mesma forma, a gente vai escrever a formulinha aqui do lado, integral de u dv igual a integral de u vezes v menos integral de v du, ok? E vamos escolher aí
o x como sendo o u e o dv como sendo seno de 2x mais 1 dx. Talvez eu deveria escrever um pouquinho mais abaixo. Então, dv é igual a seno de 2x mais 1 dv, dx. Perfeito. Então, olhando para a nossa formulinha aqui em cima, nós precisamos encontrar quem que é du e precisamos encontrar quem que é v. A gente faz isso derivando. Nesse caso, deu 1. Então, nós sabemos então que o du é igual ao dx. Vamos guardar essa informação. O é igual a x. O du é igual a dx. O dv é igual a seno de 2x mais 1. Só está faltando, então, o v. Para encontrar o v, a gente integra. Desse lado esquerdo, nós vamos ter v. E desse lado direito, nós temos que resolver essa integral. E essa integral a gente sabe resolver pelo método anterior. Seria aqui, então, a aplicar o método da substituição. Então, olhando para essa integral, nós temos aqui dentro dessa integral uma coisa que nós podemos chamar de g de x. E essa g de x eu vou chamar de... vamos colocar um u grande, né? Para diferenciar daquele u inicial aqui, né? Esse u é um u pequeno e esse outro u aqui é um u diferente, um u grande. Bom, para ser mais formal, eu deveria chamar de outra letra, mas tudo bem. Então, agora a gente vai resolver essa integral. Como é que fica essa integral? Bom, você vai fazer du grande dx. Bom, a u é 2x mais 1. Então, a derivada vai ser 2. E, então, a relação de du grande... Vamos escrever o u talvez assim. Assim fica mais adequado. Então, du grande em relação a x, ou melhor, dx é igual a du sobre 2. Então, essa integral, ela pode ser reescrita como seno de u d u sobre 2. Essa constante eu posso tirar para fora, né? O meio vai ficar seno de u du. E seno de u du nós sabemos resolver, né? Essa integral aqui é tabelada, né? Pela tabela. Quem que você deriva que dá o seno? É o menos cosseno. Vai ser menos cosseno de u grande. Mais um constante c, mas por enquanto não se precisa preocupar com essa constante, que ela... Para a gente não somar 30 constantes lá no final da resposta, a gente soma só uma. Ok? Então deixa para somar a constante no final, não tem problema. Bom, mas quem que era u inicialmente, né? U inicialmente era 2x mais 1. Então eu preciso vir aqui e trocar 2x mais 1. Tudo bem. Então eu acabei de encontrar aqui o meu v, né? Quem que é o meu v? Voltando aqui para a cor original. Meu v é menos meio de cosseno de 2x mais 1. Ok? E pronto. Agora a gente vai montar a nossa
integral por partes, aqui em cima. Você vai ter a integral de x seno de 2x mais 1 dx é igual ao produto das duas funções. O U é o x e o v ele é menos meio de cosseno de 2x mais 1 menos a integral de v, que é menos meio cosseno de 2x mais 1. E o du, ele é igual a dx, por essa formulinha aqui. Muito bem, vamos reescrever isso aqui embaixo. Vou tentar copiar aqui. Bom, está aí. Então, bom, ignore isso aqui por enquanto. Então, o que a gente tem vai ser menos x sobre 2 cosseno de 2x mais 1, que corresponde a essa parte de u por v. Esse menos sai para fora, com esse outro menos vira mais. E eu tenho aqui integral de cosseno de 2x mais 1 dx. E pronto, novamente nós temos aí o método da substituição para resolver essa integral. Então, nesse caso, a gente vai ter que aplicar de novo o método da integração por substituição, que é uma coisa bem parecida com o que a gente já fez aqui em cima. Você vai chamar isso de u grande, né? Então, você vai derivar a u com relação a x, nesse caso dá 2. Então, significa que dx é igual a du sobre 2. Vai reescrever essa integral como sendo cosseno de u du sobre 2. Esse 2 ele sai para fora, vai ficar meio. E essa integral é meio cosseno de u. Quem que você deriva que dá o cosseno de u? É o seno de u. Mas no lugar do 1 é 2x mais 1. Ok? Fiz aqui um pouco mais rápido. E vamos ver se está tudo correto, se a gente não errou nenhum passo. Bom, aparentemente parece que está tudo certo, né? Eu acho que nós temos isso. Na hora de passar para cá, nós esquecemos um meio, olha lá. Tínhamos um meio aqui. Então, esse meio saiu para cá como positivo. Okay. Então, no final das contas, nós temos que isso daqui está multiplicado por... Ainda tem que multiplicar por esse meio. Tá aqui. Então, reescrevendo essa integral, vai ficar x² vezes cosseno de 2x mais 1, mais meio, este meio que está aqui, vezes a resposta da integral que nós acabamos de resolver aqui por substituição, vezes seno x mais 1. Finalmente, essa integral então é x sobre 2 cosseno de 2x mais 1 mais 1/4 de seno de 2x mais 1. Ok? Bom, se nós não erramos nenhum sinal aí, a gente pode revisar aí as contas.
É sempre bom aí dar uma revisada aqui nas contas, eu acredito que seja tudo certo. A resposta da integral seria isso, ok? Dessa integral aqui em cima. Essa. Bom, aparentemente o método parece ser longo, mas com a prática você vai fazendo isso de uma forma um pouco mais rápida. O interessante é depois refazer as contas e ver se está tudo certinho, se a gente não esqueceu nenhum sinal, nenhum tipo de... a gente não cometeu nenhum tipo de erro nas passagens, ok? Muito bem. Então, vou deixar aí como exercício para vocês a integral da ln. Como é que resolve a integral da ln de dx? Então, aqui você fala, bom, não vai ser pelo método da substituição, porque eu não tenho duas funções, né? Quem que eu vou chamar de u, quem que eu vou chamar de dv? Bom, é verdade, você não tem duas funções, mas aqui no caso da ln dx, você pode pensar que uma das funções é 1. Então, essa função 1, você pode chamar ela de dv, e a função ln de x, aqui ficou ruim, né? Deixa eu escrever direito. Ln de x dx. O ln de x você chama de 1. Ok? Então, com essas substituições, você agora é capaz de aplicar o método de integração por partes para resolver aí a integral do ln de x. Ok? Vou deixar como exercício para vocês. Bom, então, por hoje é só. Muito obrigado, pessoal. Até o próximo vídeo.